Então, nós vamos conversar, eu trouxe para conversarmos um pouco, nesses minutos que eu tenho agora, sobre a via subcutânea, o uso da via subcutânea em cuidados paliativos. Tá? Nós tivemos a apresentação do Dr. Felisberto, nos dando a entender o que é cuidado paliativo, né? O Dr. Rafael trazendo a questão do controle de sintomas, entre outras situações que ele colocou. E eu agora achamos pertinente agora falar sobre uma das ferramentas, ou uma tecnologia, entre aspas, de otimização no controle desses sintomas, utilizando uma via de administração que parece assim, puxa vida, ela vai falar sobre via subcutânea, o que tem de novidade na via subcutânea, né? Uma via que parece que é fácil, vai ali, o diabético faz, muitas pessoas precisam saber. O que nós precisamos saber? Precisamos saber sim para utilizá-la na potencialidade que é possível, otimizando a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, no controle de sintomas, em fim de vida e no domicílio, especialmente, a gente utiliza bastante também. Lá vou eu como aparelho. Introduzindo, né? Então, a hipoderme, ou tecido subcutâneo, é a camada mais profunda da pele. Ela é vascularizada, a vascularização do tecido subcutâneo é similar ao do tecido muscular e aproximadamente 90% dos fármacos que são administrados têm uma disponibilidade adequada, tá? A terapia subcutânea, na via subcutânea nós temos duas definições. Uma é o que é a terapia subcutânea. Então, o uso dos medicamentos, a administração de fármacos através dessa via. E uma outra definição é sobre a hipodermóclise, que vocês vão achar também, se forem pesquisar, que é a administração das soluções parenterais por essa via. E aí começa a nossa primeira quebra de paradigma nessa área, tá? Quem é da enfermagem aqui? Levanta a mão. Quantos, da medicina talvez, vocês também sabem, quantos ml nós aprendemos que podemos administrar na via subcutânea? Não aprendem mais? Faz muito tempo que eu saí da faculdade, mas 5, 3, não é isso? Aí vem a Maristela e vem um grupo de pessoas e diz para vocês que nós podemos administrar até 3 litros, né? 3.000 ml, num tecido subcutâneo. É sobre isso que a gente vai conversar, tá? A via subcutânea é o acesso parenteral que permite a administração de fluidos, então, ou fármacos no espaço subcutâneo. É uma via comprovadamente eficaz para controle de sintomas. É uma via chamada alternativa e representa, como eu falei, a quebra de paradigma. Essa foto é uma foto que eu sempre trago nas aulas, é uma administração de medicação intramuscular, tá? Um diclofenaco administrado no músculo, a deltoide ali, e aquela caca que fez. Aí imagina um paciente, é claro, o meu vício, eu trabalho com oncologia há mais de 20 anos, trabalho em cuidados paliativos há quase 18 anos, então, um cuidado paliativo, a via intramuscular, ela é proscrita, eu tenho outras alternativas que eu tenho que otimizar, que eu tenho que conhecer para abordá-la com segurança, tá? Então, e aí, quando a gente vê um dos nossos pacientes que usou ou fez intramuscular, eu fico de cabelo arrepiado, né? Porque a gente vai avaliar a condição física, a condição de musculatura, não tem condições, né? O contexto histórico, a letrinha está bem pequenininha, mas é só para trazer assim, mas subcutâneo, quando começou isso, né? É uma das primeiras vias que se utilizava, tá? Nós temos relatos do início do século XIX, se usou o subcutâneo durante a epidemia da cólera na Europa. Em 1895, foi uma prática empregada também na epidemia de cólera na Índia. Em 1903, foi utilizado em um ambiente hospitalar, para tratar pacientes desidratados. E em 1903, nós temos o primeiro relato, o primeiro estudo falando do uso da via subcutânea em recém-nascidos, tá? No Brasil, o tema ainda carece de estudos, a gente fala, tem vários serviços que estão usando, mas sempre com muito receio ainda,
tá? Mas carece então de estudos e publicações. O conhecimento ainda é limitado. No CEPOM nós utilizamos a via subcutânea há mais de 30 anos. Hoje utilizamos até menos do que já utilizamos no passado, por conta da evolução das apresentações dos medicamentos, inclusive, e por conta de outros dispositivos, por exemplo, uma sonda nasointeral que a gente utiliza, não só para alimentação, quando o paciente permite, considerando a autonomia e tudo aquilo que o Dr. Felisberto falou, também para a administração de medicamentos. Então a gente tem outros dispositivos e outras formas de apresentação. Então utilizamos ainda menos do que já utilizamos há anos atrás, tá? Na prática clínica ela ainda é pouco utilizada. Em meados do século XX ela foi abandonada com relatos de iatrogenia relacionadas às complicações devido às punções e devido às soluções que eram administradas no subcutâneo. Nesse meados do século XX, aí, nós estamos falando de um boom nas empresas, tá, de tecnologia medicamentosa, de tecnologias, de mecanismos, tá, de dispositivos para punção. Surge aqui as empresas, aqui começa o boom das empresas para endovenoso. Tá? Então, por trás de tudo isso, tem essa situação também. Então, abandonou-se o subcutâneo. E é claro, também nós estamos em meados do século XX com um conhecimento cada vez maior das drogas, o descobrimento dos antibióticos, de outros medicamentos, e que realmente não tinham, e ainda hoje não tem indicação para o uso na via subcutânea. Né? E começaram a observar situações que eram bastante preocupantes e se abandonou essa via. No final da década de 60, com o incremento, com o advento de cuidados paliativos na Inglaterra, ressurge essa via de administração. Tá? Em 1980, o uso da via subcutânea tornou-se uma prática clínica, e especialmente em pessoas idosas e em cuidados paliativos. Tá? A principal via de administração, gente, sem sombra de dúvida, é sempre a via oral. Né? A via subcutânea a gente traz falando nela como uma alternativa. Tá? Mas, no entanto, a gente sabe que alguns estudos relatam que de 53% a 70% dos pacientes oncológicos, por exemplo, com doença avançada, eles vão necessitar de mais do que de uma via de administração. Aqui, no fim de vida, especialmente, somente a via oral, ou na maioria das vezes a via oral, ela não é suficiente. E não é a melhor forma de administrar o medicamento. Né? Então, em 80% dos casos, dos pacientes do fim de vida apresentam sintomas clínicos como náuseas, vômitos, disfagia, obstrução intestinal, dispneia, dor, que são medicamentos, vou mostrar para vocês a tabela dos medicamentos que são possíveis e que são seguros de serem administrados pela via subcutânea. Nessa fase, aumenta a dificuldade de receber a medicação via oral e a subcutânea pode ser uma alternativa interessante. Esse gráfico é para mostrar para vocês só uma situação, né? Entre a via oral, a via intramuscular, a via subcutânea e a via endovenosa, existem diferenças no tempo na variação no tempo e na concentração da medicação na corrente sanguínea. Né? A via subcutânea, ela fica ali em aproximadamente em terceiro lugar. Tá? Então, primeiro nós temos a via endovenosa, o pico dela aqui em termos de tempo e concentração da droga no organismo. Tá? Então, a via endovenosa, a intramuscular, tá? E a via subcutânea. E a via oral aqui, tá? Em tempos diferentes. Aí o Dr. Rafael falou ali da avaliação de controle de dor, de que, por exemplo, eu vou dar um banho num paciente e eu sei que ele tem uma dor incidental, uma dor que ao movimento, ele sente a dor exacerba a dor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medicação, tem prescrito uma medicação subcutânea, uma média de 20 minutos antes, de 15 a 20 minutos antes de eu iniciar o procedimento, eu vou administrar a medicação conforme a prescrição. Tá? Para quê? Porque no momento que eu vou mexer com ele, a medicação está no seu pico adequado para que ele consiga passar por aquele procedimento com o menor sofrimento possível. Tá? Por exemplo, algumas indicações da via subcutânea, né? Ela é indicada em alterações gastrointestinais, impossibilidade da ingesta oral, alterações do nível de consciência, impossibilidade de acesso venoso e tem
tem a indicação na assistência domiciliar também. Quando a gente fala de alterações no trato gastrointestinal e possibilidades de ingestão oral, nós estamos falando das pessoas que têm disfagias graves e eotinofagias, dos pacientes que têm lesões de cavidade oral. Algumas vezes nós temos, na oncologia, pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, e quando eles abrem a boca, a gente acaba encontrando os comprimidos nas cavidades, nas lesões ulceradas que eles têm na boca. Então são situações que nós, a equipe, tem que observar e tem que otimizar, e a equipe de enfermagem, no processo de cuidado desse paciente, relatar, evoluir, deixar em prontuário, se registrar, conversar com o médico, para que seja readaptado, para que seja reavaliado a via de administração mais adequada para essa pessoa. Tá? Pacientes que têm náuseas e vômitos persistentes e intratáveis, a via subcutânea é uma via interessante. Tá? Às vezes a gente recebe pacientes que estão nauseados, eles vomitam inclusive o antiemético que eles tomaram. Né? Não, vamos fazer um subcutâneo, espera um pouquinho, depois faz o outro medicamento. É uma possibilidade. Tá? As fístulas traqueobrônquicas e broncoesofágicas, pacientes que têm oclusão intestinal, pacientes que têm intolerância gástrica, que têm má absorção do trato gastrointestinal, por exemplo, pacientes que têm ileostomias, têm indicação, pode ser que tenha indicação para uso da subcutânea, do subcutâneo. Uma outra indicação que tem em relação às alterações do nível de consciência, pacientes sonolentos, né, onde há um risco de engolir um comprimido, por exemplo, tomar as gotinhas, a diminuição, pacientes que têm sonolência, diminuição do nível de consciência, pacientes que tiveram AVC e ficaram com sequelados, que têm síndrome de delírio confusional e pacientes em coma. Tá? Pacientes com impossibilidade de acesso venoso. Quem são esses pacientes? Aí nós estamos falando da oncologia, nós estamos falando de pacientes vou falar da realidade que a gente vive lá no CEPOM, no tratamento. Pacientes que já fizeram uma série de tratamentos, que eles chegam para nós espoliados em termos de rede venosa periférica. Né? Hoje em dia a gente tem os catéteres totalmente implantáveis, a gente tem uma série de mecanismos que favorecem o nosso trabalho, que favorecem o tratamento dessas pessoas. Mas ainda não é a maioria. A maioria que chega para nós, a gente às vezes vê um paciente funcionado na pontinha aqui do dedo, que vai uma veinha, que aquela veia ele nem se mexe para não perder a veia. Quando ele está fazendo uma medicação, que poderia ser administrada pela via subcutânea também, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que avaliar, que a gente tem que participar. E daí a necessidade de se saber, de se conhecer, para poder chegar para o doutor e dizer: doutor Felisberto, aquele seu paciente, o senhor prescreveu? O senhor já viu onde é que a gente conseguiu funcionar ele? Na ponta do dedo, embaixo da unha, praticamente. Então, é esse tipo de conversa. Já dizemos medicamentos, a possibilidade, sim, da gente usar fazer a via subcutânea, se ele tiver um subcutâneo, que a gente vai ver também, vai receber essa medicação. Tá? Impossibilidade de acesso venoso, a indicação é conforto do paciente e quando ele não tem um catéter totalmente implantado. Tá? Na oncologia, a gente tem vários pacientes que já têm um portocate, né? Não sei se vocês conhecem. Mas, como eu disse, não é a maioria ainda, tá? Na assistência domiciliar, aí, os familiares, o conforto, a via subcutânea ela é confortável para os familiares, para a maioria dos cuidadores treinados, para os pacientes, tá? E no idoso ela é uma opção bem interessante quando bem orientada, como tudo que a gente faz, quando a comunicação aconteceu de uma forma adequada, porque senão o que é simples para nós, é só uma injeçãozinha, agulhinha desse tamanho, uma seringa desse, vai fazer um sítio, deixar aquela agulha com o scalp, por exemplo, embaixo da pele, é coisinha pouca. Para nós pode ser uma coisinha pouca, mas para eles, e se ele vai para casa, aquilo pode significar uma tecnologia tamanha que a gente não imagina o aparato na hora do cuidado que eles têm de administrar o medicamento, por exemplo. Meia hora antes já para toda a casa para aspirar a medicação, para botar na seringa, para botar... Gente, é muito interessante. A gente que faz acompanhamento no domicílio, é bem como o doutor Rafael falou mesmo. Às vezes a gente tem que investir um tempo de ficar parado e observá-los nesse processo do cuidado. Porque é aí que a gente vai poder ajudar. É ver como eles fazem. As vantagens, tá? É uma administração parenteral, tem menor necessidade de observação, é um procedimento simples, de menor tempo de execução, tem um custo reduzido, pode ser usado no domicílio, é seguro e eficaz. Por que eu digo que ele tem menor necessidade de observação?
por exemplo, se o paciente vai com uma endovenosa para casa, é um transtorno, não vai, não tem como. E a não ser que tenha um profissional técnico de enfermagem, um enfermeiro junto. Porque está na rede venosa, sai da veia, faz aqueles, né, extravasa. No subcutâneo não tem sangue. Se tiver sangue, a gente está no lugar errado. Tá? A gente vai ver algumas fotos depois. Então, aparentemente, bem orientado, bem indicado, é tranquilo. As contraindicações, que são contraindicações relativas, né? Relativas por quê? Porque a gente tem que ver o todo, a gente tem que observar e a gente tem que conhecer a história daquele paciente, daquela família, a estrutura que existe, por exemplo, no domicílio, para dar continuidade a essa forma de tratamento. Tá? Um paciente que tem insuficiência cardíaca, um paciente que tem desidratação grave, a hipodermóclise, eu estou falando do uso de uma solução, por exemplo, que eu tenho que hidratá-lo rapidamente. O subcutâneo não é a melhor via. Aí sim, tu vai ter que catar uma veia, né, que seja embaixo da unha para colocar, se tu quer volume. Tá? Rápido. Ok? Pacientes que têm distúrbios de coagulação, pacientes que têm focos de infecção próximos ao local da punção, paciente que tem edema, paciente que já está com anasarca, o subcutâneo, não tem como garantir que tu estás no subcutâneo, que vai ter uma distribuição da medicação adequadamente. Paciente que não aceita, que o cuidador não se sente seguro, gente, não vamos tentar, tá? Porque senão a gente vai acabar tendo mais uma complicação. Nesse tempo todo, há 18 anos praticamente, trabalhando com cuidados paliativos, no atendimento domiciliar, no atendimento e na orientação dessas famílias, em casa eu acho que eu tive duas ou três complicações. Tá? Infecção de parede de abdômen por conta de sítio, contaminação em sítio. Tá? Então assim, por isso tem que ser bem indicado e bem orientado. É uma via segura, sim. Não pulsionar, né? Isso são algumas questões que eu acho que a gente tem sempre que estar lembrando. Se eu atendo um paciente com câncer, como a instituição onde eu trabalho um lado de uma paciente mastectomizada, de uma pessoa que fez uma mastectomia, que fez esvaziamento de gânglio, aí não precisa ser só uma mulher, um melanoma, por exemplo, que teve um esvaziamento de gânglio, é contraindicado pulsionar aquele lado, tá? Proximidades de estomas, né, que aumenta o risco de contaminação, é recomendada a utilização de um rodízio, tá? Nas áreas de punção que eu vou mostrar para vocês. As desvantagens, então já falei, a velocidade de infusão é mais lenta do que por via endovenosa, a capacidade de receber fluidos é de aproximadamente 3.000 ml nas 24 horas, tem limitação na administração de eletrólitos. Em pacientes caquéticos que têm hipertrofia do subcutâneo, às vezes a gente não consegue, né? A gente fica catando, a gente fica com o doutor Rafael, tem subcutâneo, a gente vai lá e fica puxando o subcutâneo assim, então, né? E às vezes a gente não tem. Aquele que se o emagrecimento é tamanho que a gente não tem, a gente vai ter que buscar uma outra via. Tá? Impossibilidade de reverter choques hipovolêmicos é uma das vantagens dela. Os locais de punção, né? Não muda, não são diferentes dos locais de punção que a gente aprende para fazer a medicação. Tem duas formas de nós administrarmos e usarmos o subcutâneo. Uma delas é a intermitente. É aquela que você vai com a seringa lá e com a medicação e aplica cada vez que vai fazer a medicação. Aqui, vai rodando, né? Vai fazendo e vai orientar a família em casa como eles vão fazer. Quais são os principais pontos, tá? Essa é a forma intermitente. Cada vez que você faz, você vai lá e funciona, e fura. Uma outra forma é uma forma contínua. Você mantém um sítio subcutâneo, que pode ser com o que a gente mais conhece, aquele catéter agulhado, conhecido nosso que é o scalp, né? Deixa o scalp, o catéter agulhado embaixo, ou pode-se usar também um catéter não agulhado, tipo a Bocati. Estou usando os nomes comerciais, mas só para a gente ter essa... Pode ser usado também. A técnica de administração, eu já falei ali então, que pode ser intermitente ou contínua. Se for um catéter ou uma agulha de metal, esse tipo borboleta, os números que a gente geralmente usa, 25, 27, nós usamos o 23, tá? Insere-se a agulha em tecido subcutâneo e fixa com um curativo transparente. Vocês vão ver as imagens, tá? O uso do
dispositivo plástico, desses dispositivos não agulhados, então geralmente a gente utiliza o 24 e o 22. Também tem sido referendado. Tá? Tanto em adulto como em criança também. Tá? Pode ser utilizada essa via subcutânea. Na criança, respeitando, é claro, os tamanhos das agulhas ali, né? Os tipos das agulhas que eu falei, tá? Aqui o catéter agulhado, tipo borboleta, e aqui o não agulhado. A minha experiência, a nossa experiência é com o agulhado, tá, gente? Mas a literatura já traz algumas evidências de que também é uma técnica segura. Alguns pacientes preferem, porque a sensação de ter uma agulha, tá, para eles às vezes é desconfortável. Nós não usamos. Os nossos pacientes, assim, quando eles saem de um sítio, geralmente é com agulhado. Tá? Mas não é a técnica de punção, né? Então, a primeira coisa é conversar com o paciente, com a família, com o cuidador, selecionar o equipamento, o material que vai usar, o tipo do catéter, observar o ângulo, a angulação de punção vai de 45 a 60 graus, o gotejamento para infusão. Tu vai fazer uma hipodermóclise, tu começa com uma média de 60, chegando até 125 ml hora. Geralmente a gente faz em bomba de infusão. Pode fazer sem ser em bomba de infusão, porque eu estou lá onde eu trabalho, na estratégia de saúde da família, lá não tem a bomba de infusão, não tem disponibilidade. Aí precisa ter um controle bem adequado do gotejamento, tá? Porque senão tu satura o sítio muito mais rápido e aí tu acaba com qualquer possibilidade do uso da via subcutânea para aquela família, porque ela vai dizer que não presta, não funciona. Tá? Então, cuidado. Aqui o passo a passo, né? Se a gente for deixar um sítio, isso é um sítio subcutâneo de uma paciente rígida, tá, gente? Então é a beleza de subcutâneo, botar até no braço, né? De tão bom que é. Tá? Então, limpeza, calçando a luva, punção entre 40 e 60 graus, a inserção do dispositivo e a fixação de tal forma que eu consiga, ó, a agulha entrou, ela tá aqui, né? Daqui para frente. Então, quando eu for fixar, eu tenho que ter essa parte aqui livre, tá? Não vou botar um monte de fita. Por quê? Para avaliar hiperemia, avaliar o quanto que se teve de absorção ali, quanto que está sendo absorvido, se está retendo ali, como que está sendo o processo de absorção na pele. Tá? Aqui não é um dos melhores locais para se fazer nos nossos pacientes. Tá? Geralmente a gente funciona essa região aqui assim, abdômen, tá? Alguns pacientes coxa, aí depende também, fica mais acamado, se movimenta, de que lado que fica, tem que avaliar tudo isso. Tá? Aqui alguns pacientes nossos com o ideal para fixação é esse transparente, né? Que a gente consegue ter tu observa aqui o local de inserção e toda essa área onde a medicação ou a solução está entrando, tá? Então, alguns exemplos. Aqui também são tipos de pacientes. O que eu falei para vocês, se nós temos sangue, nós estamos no lugar errado. Então, um sítio pulsionado e tem sangue no trajeto do catéter. A gente vai ter que tirar e pulsionar em outro lugar. Pegamos um vaso, provavelmente. Tá? Não é aqui que a gente quer que faça. Pacientes... Lembram que eu... Foi demais? Vou bater aqui. Pacientes com... Eu falei ali de edema, nasarca, mas nem tudo. Assim, não é restritivo, totalmente restritivo. A gente tem que avaliar, tá? O paciente cheio de outros dispositivos. Faço? É possível fazer? Só tem que redobrar o cuidado, tá? Isso tem muito de cuidado da enfermagem, gente. Vai passar no quarto, vamos avaliar o paciente, por exemplo, o paciente que está internado, levanta. Tá? Levanta aquele lençol, pede licença, claro, se tiver mais pessoas, considerando todo o cuidado que a gente tem que ter, mas levanta o lençol. Com licença, posso dar uma olhadinha como é que está esse... O seu curativinho aqui, com essa agulha, como estão as coisas. E vamos ver, vamos avaliar. Não é uma vez ao dia, tá? 2, 3 vezes ao dia avaliar esse sítio, para que a gente tenha uma boa utilização desse mecanismo. Tá? Aqui para dizer outra coisa para vocês, aqui outro paciente também com sangue, né? Então tem que tirar aqui essa beleza, aqui quando a gente pega um paciente assim, a gente até... É a felicidade de qualquer enfermeira, né? Você vê. Porque tem um subcutâneo muito bom. Um paciente com uma caquexia importante, tá?
no domicílio, sendo acompanhado. Por que eu trago essa foto? Essa foto já tem quase uns 15 anos. O paciente já não está mais entre nós da forma física, pelo menos, tá? Então, assim, muita caquexia, e aí derruba uma parte do que eu falei até agora, quando eu digo, não vamos fixar muito. Mas esse paciente estava em casa, ele tem 2 sítios. Porque ele tinha uma série de medicações, isso é uma indicação. Você pode dividir, pode fazer mais de um sítio. E você divide as medicações, 3 para um, 3 para o outro, por exemplo. Ou determinados medicamentos, eles são têm uma concentração muito alta, então o que você faz? Você deixa um sítio só para ele. E quando a gente chegou na casa, na primeira visita desse paciente, ele até aqui tirava um pouco, tá? Mas era o jeito que a família, que eram os pais deles, se sentiam mais seguro. E foi um dos pacientes que teve assim, a melhor evolução. Nós não tivemos problema com absolutamente nada. É claro que quando eu chegava, eu não se levantava só os lençóis e a camisa dele. Às vezes eu levantava um pouco ali a fita também para ver, para que a gente, né, tivesse bastante segurança mesmo. Mas o elemento principal de tudo isso é a comunicação, né? E não desprezar o receio que eles têm e o cuidado que essa família tem, que esse cuidador tem. É o máximo que eles podem fazer, com, às vezes, nenhum conhecimento que tem. Aqui, uma letrinha bem pequenininha, né? Os medicamentos que a gente pode fazer pela via subcutânea, que já tem confirmação, já tem estudos falando da segurança deles. Atropina, escopolamina, cimetidina, clorpromazina, dexametasona, fenobarbital, furazemida, haloperidol, hidrocortisona, meperidina, metadona, metoclopramida, midazolam, morfina, nauzedron, octiotride. Aqui nem eu estou conseguindo entender. Sem óculos, tá? Ranitidinas e tramadol, ali embaixo, tá? E aqui tem os antibióticos que são possíveis também, certo? Ceftriaxona, vou olhar aqui, gente. Pelo amor de Deus, que coisa feia. Enfermeira ceguinha. A ampicilina, o cefepime, tá? E a trobamicina, que pode ser feito pela via subcutânea também. Existem assim, nós não temos, a nossa experiência ali no CEPOM, nós não usamos os antibióticos pela via subcutânea ainda, tá? A literatura traz alguns estudos ainda carecem de um pouco mais de estudo mais aprimorado, com mais pacientes, com mais possibilidades e seriedade, eu diria, para que a gente possa usar com segurança esses antibióticos, tá? Mas tem serviços que usam e alguns fármacos que devem ser evitados na via subcutânea, porque na maioria das vezes causam necrose tecidual, diazepam, diclofenaco, fenitoína e dipirona. Tá? Os que não causam necrose, que podem não causar necrose, como a dipirona, o principal fator é a questão da dor, deve doer muito. Né? Eu sei, por exemplo, já tivemos pacientes que já foi usado diclofenaco subcutâneo, né, doutor Felisberto? Uma vez, 2 vezes, assim, o paciente tranquilo, tá? Num sítio, a gente não aconteceu nada. 1, 2 vezes. Não é um medicamento que a gente vai manter de horário, vai manter, né, com a frequência, tá, gente? Então, a literatura não libera esses medicamentos para via subcutânea. Considerar que, se a gente for olhar a bula desses medicamentos, desses fármacos, né, Rita, a maioria deles não está em bula a disponibilidade dele pela via subcutânea, tá? Nós temos são estudos realizados e que comprovam a segurança, mas um grande número deles ainda não tem na bula que ele pode ser pela via subcutânea também, certo? Aqui, tá vendo? Estou quase terminando, tá, doutora? Aqui, gente, é uma tabela que vocês encontram no manual, por exemplo, de cuidados paliativos. Quando a gente... É uma tabela de compatibilidade, tá? Então, dos medicamentos que a gente pode fazer junto. Nós temos aqui compatíveis verdes, incompatíveis vermelhos, os que não foram testados em amarelo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, a metoclopramida com a furosemida? Não, eles são incompatíveis, tá? Vocês veem que tem muita coisa para nós aqui ainda testarmos e tentarmos e fazermos trabalhos, porque
porque tem muita coisa em amarelo ainda. E esse aqui é o básico para se fazer controle de sintomas e cuidados paliativos, esses medicamentos. Tá? Então, a tabela está disponível. As principais complicações nós temos hiperemia, edema e dor no local da punção, infecção, possibilidade de infecção no local da punção, farmacodermia, os granulomas, infiltrações, sangramentos discretos. E terminando e relembrando, a via subcutânea ela é uma via de fácil aplicabilidade no cenário de cuidados paliativos, ela é de baixo custo e na maioria das vezes assegura o controle dos sintomas. É utilizado na maioria dos fármacos, como vocês viram. O fator limitante tem a ver com o número de fármacos disponibilizados por essa via e com estudos que realmente comprovam a sua segurança. Tá? O tempo de permanência. Quanto tempo um dispositivo desse pode ficar? Um sítio. O que a gente preconiza é que nós preconizamos é que fique até 96 horas. No entanto, nós já tivemos pacientes no domicílio com um sítio de 7 a 15 dias. Muito bem cuidado. E às vezes, no hospital, nós não conseguimos isso. Nós infectamos com as nossas mãozinhas, né? É um péssimo hábito que temos de não lavarmos as mãos e aí onde nós temos as maiores complicações. Não são nos domicílios, tá, gente? Vou dizer para vocês. As maiores complicações em termos de infecção estão nas unidades de internação, nos nossos sítios. Preconiza-se que cada sítio receba no máximo 3 drogas compatíveis entre si. Então, se o paciente tem uma série de 6, 7 drogas, por isso assim, 2 sítios. Ou tem drogas como, por exemplo, a dexametasona, deixa só num sítio e faz os outros medicamentos num. Por quê? Porque ela satura mais rápido, porque é mais doloroso. Tá? São algumas questões que a gente tem que conhecer para poder otimizar o uso desses sítios. Repetindo e, finalmente, a manutenção de um bom sítio subcutâneo depende da observação, avaliação e inspeção constante dessas pessoas que utilizam ele, tá? São, mais uma vez, obrigada. Eu deixo meu telefone, e-mail, rapidinho, assim, a gente fica meio agoniado, porque parece que ele está falando tudo que gostaria, mas eu estou à disposição